Vocês sejam bem-vindos ao canal do vídeo e vamos começar mais um vídeo da playlist de Word. Olá, meu nome é Ovidio Neto e nós vamos dar continuidade na aula de Word. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o grupo tamanho, o grupo símbolos, layout de página, configurar páginas, colunas e quebra de páginas. Vamos lá? Se nós analisarmos o Word, ele é, como a gente já vem trabalhando, um processador de texto. E com esse processador de texto, nós vamos sempre buscar fazer formatações, fazer configurações. Nós vimos que eu consigo inserir imagens, eu consigo colocar um cabeçalho, colocar um rodapé. E agora, nessa aula, nós vamos trabalhar principalmente a aba Layout de página. O que é layout? Layout é só um jeito chique aí de dizer aparência. Por quê? Quando você trabalha com Word, vamos imaginar que você vai fazer o jornalzinho aí da sua empresa, ou de repente do seu condomínio, ou algum texto que seja necessário você configurar a sua página em 2 colunas, por exemplo. Digamos também que você vai trabalhar com a folha A3. Na hora eu vou falar um pouco melhor sobre o que é A3, o que é A4. Digamos que você tem que trabalhar com uma impressão A3, que é uma folha maior. Você consegue fazer essa configuração também. Você pode mexer nas margens, porque se você já reparou, com certeza você aí na sua casa já fez a impressão de algum documento do Word, não fez? Você já percebeu que ele fica uma margem superior em branco, uma imagem inferior e uma imagem à esquerda e uma margem à direita. Isso daí é o que? São as margens e você pode alterar esse tamanho. É claro que principalmente se você estiver trabalhando num documento que seja, que siga o padrão ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, não é interessante você ficar mudando muito. Principalmente, imagina que você quer economizar e não quer deixar margem no seu documento. Então, imagina que quando você vai imprimir, a impressão já começa do lado esquerdo da página. Aí você tem que encadernar esse trabalho. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, você, na hora que for fazer o furo para fazer as encadernações, os furos vão ficar tudo na letra, você vai perder aquela parte à esquerda, por isso que é necessário você trabalhar com essas margens. Nós vamos ver também que nós temos alguns recursos, como por exemplo, a hifenização. O que é hifenização? Hifenização vem de hífen, ou seja, é aquele famoso tracinho. Sabe quando você estava escrevendo no seu caderno e aí não cabia mais? Você estava escrevendo lá paralelepípedo e aí não cabia, né? Normalmente a menina, assim, que não é muito caprichoso, pega e diminui a letra, né? Mas você não vai fazer isso no Word. O que acontece? Existe um recurso que, se você quiser habilitar, que é a hifenização, ele automaticamente vai separar. Por exemplo, traço, lelepípedo na linha de baixo. E por último, nós vamos ver a parte de gota d'água. O que é o gota d'água? É você colocar um texto ou até mesmo uma figura na página, num tom mais claro, para você de repente personalizar um documento. Digamos que você está fazendo uma apostila. Você fez uma apostila para uso interno lá no seu trabalho e aí você pode de repente colocar o nome da sua empresa por trás ou cópia não autorizada, né? Se a sua empresa tem ISO 9001, por exemplo, quando tudo que se trata de cópia tem que ter aquele carimbinho lá, cópia controlada, não é isso? Você já trabalhou numa empresa que tem a ISO 9000? Se não, já estou te aproveitando e vai de bônus aí nessa aula de Word. Então você pode colocar lá uma marca d'água. Resumidamente, esses serão os assuntos que nós vamos trabalhar nessa aula aqui de Word. Mas, ao invés de eu só ficar falando, que tal eu mostrar para vocês? Vamos lá? Muito bem. Aqui nós temos a nossa tela do Word, que vocês tanto conhecem, né? Nessa aula, o que a gente vai trabalhar serão os itens de layout de página, ok? Então vamos lá no layout de página. Se eu vir aqui em layout de página, primeira coisa que eu quero falar para vocês é essa parte onde está falando aqui de temas. Reparem que quando eu clico aqui nessa setinha, ele aparece para mim os temas existentes, tá? Se eu puxar aqui, reparem que eu tenho todos, escritório, adjacência. Normalmente,
né? Até na aula de formatação de texto, lembra na aula de formatação de texto, colorir fonte? Eu até comentei isso com vocês. Tem que tomar muito cuidado quando lida com cores, com tipo, para o seu documento não ficar um carnaval. Principalmente se você estiver trabalhando de forma profissional, se estiver aí no seu trabalho, ou após passar nesse concurso que você vai passar, tem que tomar muito cuidado com essas cores para ter um documento mais profissional possível. Porém, eu acho, já que existe a ferramenta, é interessante os senhores usarem. Na verdade, é interessante os senhores saberem. É melhor saber e não precisar usar a ferramenta do que precisar usar a ferramenta e não saber. Se a gente olhar ao lado dele, nós temos aqui a parte de cores, tá? Onde eu tenho as cores padrões. Eu tenho também a parte das fontes. Lembrando que essa parte de fonte, de cor, é mais interessante vocês fazerem na parte de formatação. Só relembrando, se eu ir lá na guia página inicial, olha lá na guia página inicial, lembra aqui, ó, aqui nós temos a parte da fonte, tá certo? Aqui nós temos a parte das cores, mas eu posso definir alguns padrões lá no layout de página. Vamos voltar para a aba do layout de página, que é o que nos interessa hoje. Legal, a gente tem também, lembra que eu comentei das margens com vocês? Se eu clicar aqui em margens, reparem que vai abrir uma série de imagens para nós. Nós temos a margem normal, que ela me dá uma medida superior de 2,5 centímetros, inferior também de 2,5 centímetros, esquerda 3 centímetros, direita 3 centímetros. Ou seja, essa margem aqui é o que nós chamamos de padrão. Ela segue o padrão ABNT. 2,5 superior, 2,5 inferior, 3 à esquerda, 3 à direita. Lembrando que eu estou falando em centímetros. Porém, eu tenho aqui a parte de... Eu posso escolher ela como estreita, onde eu vou ter tudo com 1,27, praticamente metade das margens possíveis. Eu tenho a parte moderada, tá? Eu tenho a margem larga. A margem larga, por exemplo, você vai escrever só nesse meinho aqui. Ou seja, você não vai escrever praticamente nada, né? Ela fica praticamente o documento inteiro como uma margem. Nós temos a margem espelhada para criar um espelho, como dar um efeito de duplicação. Ou vocês podem vir aqui, ó, em margens personalizadas. Quando eu clico em margem personalizada, reparem que ela tem aqui a medida. O que significa personalizada? Personalizada significa que você pode personalizar do jeito que você quiser. Aqueles modelos que estavam lá são os modelos padrões, é o que é sugerido para nós, mas nada me impede de eu poder personalizar. Digamos que o seu chefe ou sua professora ou você queira colocar, ao invés de 2,5 de margem superior e 2,5 de margem inferior, quer que você trabalhe com 2 de margem superior e 2 de margem inferior. Como que eu faço isso? Bem simples. Vem aqui, né? E eu posso diminuir tanto na setinha aqui de baixo, ele vai diminuindo gradativamente, como eu posso também simplesmente vir aqui e escrever o número 2, que automaticamente eu tenho 2 centímetros de margem superior e 2 centímetros de margem inferior. Tudo bem? Tá claro? Tranquilo? Quando eu abro o personalizar margens, ele já abre para mim o próximo tema que eu queria conversar com vocês. Que eu queria não, que eu quero, que é a parte da orientação. Quando eu trabalho com um documento, esse documento ele pode ser trabalhado como retrato ou como paisagem, que eu posso mudar por aqui. Ou, se eu cancelar aqui, eu posso vir aqui, ó, do lado de margens, lembra das margens que a gente acabou de ir? Que se eu clico aqui, vem os padrões, ou eu posso personalizar. Do lado de margens, eu tenho a opção orientação, que é a mesma coisa. Eu tenho, quando eu falo de orientação, eu tenho a opção retrato, que é o padrão. O que é o modelo retrato? Eu tenho a parte vertical maior e a parte horizontal menor, que é o seu caderno, por exemplo, é o padrão. Já o modo paisagem, ele é literalmente ao contrário. Então imaginem que esse aqui é o retrato. Paisagem é dessa forma. Eu vou ter horizontalmente maior e verticalmente menor. Essa é a diferença. Por exemplo, você vai fazer um anúncio, né? Ou você quer um comunicado, digamos que onde você trabalha tenha lá
um espaço, um mural, né? Hoje a maioria das coisas são eletrônicas, né? Mas vamos imaginar que existe um mural físico lá no departamento de onde você trabalha ou da onde você vai trabalhar ao passar nesse concurso, e aí você quer deixar um informativo lá, alguma coisa, dependendo da situação, o uso da paisagem é melhor, né? Ou você vai ter que imprimir alguma imagem e essa imagem ela é mais larga do que comprida, você também pode trabalhar com o método paisagem. Tá clara a diferença entre retrato e paisagem, tá? E detalhe, vocês podem mudar para retrato e paisagem, tanto por aqui, onde eu tenho a opção orientação, tá? Ou ao irem personalizar margens, tá? Eu venho aqui também escolho, tá? Só para vocês verem a diferença, ó, retrato, ok, que é o que já estava. Vou mudar para paisagem por aqui para mostrar os dois métodos. Reparem que o meu documento mudou, tá? Se eu vir aqui em régua, né? Se a gente for aqui, ó, exibição, régua, né? Ó, lembram da reguinha? Essa aqui a gente já viu em outra aula. Olha a paisagem como ele fica bem mais largo. Vamos voltar agora para o retrato. Olha a diferença, que é o normal. Eu diria para vocês que na maioria das situações que você for trabalhar profissionalmente ou até para uso pessoal, você vai trabalhar de forma retrato. Mas existe essa opção de paisagem também. Por exemplo, você vai imprimir o seu currículo. Com certeza você vai imprimir de forma, né, no modelo retrato. Tudo bem? Legal? Vamos para o próximo assunto? Pegando aqui no meu Word, continuando aqui, eu tenho a opção de colunas. Lembra que eu falei? Digamos que você vai fazer uma espécie de um jornalzinho, alguma coisa, você pode trabalhar em colunas. Tudo bem? Vou escrever um texto qualquer aqui para vocês verem na prática o que eu estou falando. Isso aqui é uma língua que eu acabei de inventar. Eu acho que ninguém aí de casa vai saber desvendá-la. Ele está com uma configuração que eu não quero que esteja, que eu vou falar que é o nosso próximo assunto. Fechem os olhos, não olhem, tá? Ninguém viu, né? Então tá bom. Se alguém viu, eu vou ficar sabendo. E aqui, muito bem, já dá para ter uma ideia. Tá? Então aí está escrito que vocês vão passar no concurso assinado o vídeo, ok? Legal. Esse documento ele está escrito todo em uma coluna só. Concordam comigo? Eu não mudei nada a configuração. Digamos que eu quisesse trabalhar com colunas. Então o que eu faço? Eu seleciono esse meu texto. Como toda configuração que eu quiser fazer, eu sempre vou selecionar. Lembrando que, como eu já ensinei para vocês, para selecionar, só clicar no fim e arrastar até o começo. Ou vice-versa. Ou segura o Shift do teclado e vai com a setinha para a direita se for do começo para o fim, ou da setinha para a esquerda se for do fim para o começo. Se tiver linha, você pode subir com a setinha ou descer com a setinha. Muito bem. Em cima disso, eu venho aqui em colunas e eu escolho aqui, ó, duas. Olha lá. Automaticamente, prestem bem atenção. Olhem a régua. Foi até bom eu ter colocado a régua agora há pouco. Tá vendo que esse espaço em branco é onde fica o texto? Concordam comigo? Quando que eu vou ir para a segunda coluna? Quando que eu vou para a coluna do lado? Quando eu acabar o texto da coluna da esquerda. Concordam comigo? Tá. Outra forma de eu fazer isso é utilizando essa opção aqui de quebras. Tá? Lembra que a gente viu quebra de página? Quebra de página, o que que é? Eu termino que eu estou naquela página e vou para uma próxima página. Por exemplo, você está fazendo um trabalho e acabou o capítulo 2. O capítulo 2 acabou no metade da página 43. E você quer começar o capítulo 3 na página 44. O jeito burro de fazer isso é ficar apertando Enter, né? Enter, 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 Enter. Jeito burro não, o jeito menos esperto, porque vai que você faz assim apertando Enter e fica bravo comigo, né? Mas você pode fazer o quê? Inserir quebra de página. O que a quebra de página fazia? Que acabava o texto daquela página e ia para a página de baixo. Será que tem a opção quebrar coluna? Ou seja, lembra que eu escrevi tudo que eu queria na coluna esquerda e agora eu quero escrever na coluna direita? Tenha gostado desse vídeo, não esqueça de apertar o sininho, continue interagindo com o canal, que tem muita coisa bacana nessa playlist ou até mesmo nesse vídeo que vai aparecer aqui. Em todo caso, essa playlist está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.